Bom, como é bom escutar cada um de vocês, né? Vocês foram trazendo outras coisas para agregar ao tema de hoje, né? Então, para começar, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a uma transmissão seleta, ou seja, para um grupo escolhido, né? Fechada. E logo mais a gente vai ter a constelação coletiva aqui nesse grupo, né? Então, hoje o nosso encontro traz um tema bem profundo, transformador e necessário. A travessia do masculino e feminino em nós. A fecundação do novo ser a cada amanhecer. Mas ouvindo cada um de vocês, eu consegui captar assim que tem muitas coisas que eu já venho pensando em trabalhar, que é sobre esse aprisionamento com o passado, digamos assim, né? Então, às vezes a gente se pega repetindo padrões, às vezes é bem inconsciente, a gente nem percebe, outras pessoas até sinalizam pra gente. E também resultados que a gente acaba tendo na vida e a gente vê que é como se tivesse preso, entre aspas, né, a um passado, né? E como vamos fazer isso? Primeiro, a gente precisa identificar onde é que a gente está, que linha do tempo, se é a linha do tempo linear, ou seja, se é esse tempo aqui dessa vida, né? Se nós estamos em 2025, então que ano agora, né? Desse tempo linear aqui, ou então algum tempo de uma outra forma, né? De estrutura temporal que não é a nossa, mas de vidas passadas, ou até mesmo em vidas paralelas. Então a gente pode estar aprisionado, entre aspas, em alguma situação e sem saber de forma inconsciente. Como a gente pode saber, identificar e trabalhar isso? Bom, então a gente hoje tem vários métodos e aqui a gente tem o método da constelação sistêmica, onde a gente pode identificar, como também através do trabalho da integração do ser, onde vocês estão sendo chamadas, né? Chamados para participar. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai começar a fazer um trabalho mais ou menos nesse nível de investigação do inconsciente pessoal, e aí que a gente vai ver mais ou menos essa questão de onde estamos em termos de vida pessoal, né? Em que parte do tempo estamos. Então, é possível a gente fazer esse trabalho de investigação e a partir daí, a gente sabendo exatamente qual é a ferida, qual é a dor, em qual situação que a gente paralisou, é que a gente vai poder trabalhar esse desenvolvimento, esse seguir adiante. Então, eu espero que eu tenha respondido aí a resposta de vocês e que, claro, para cada pessoa é cada uma história, e cada história tem envolvimentos, tem relacionamentos, tem várias questões para serem vistas e a gente vai, a cada momento que cada um de nós vai participando de um trabalho como esse, vai liberando conteúdos, vai trabalhando mais esse aprofundamento na autoconsciência, né? Que é algo que eu vou trazer um pouquinho aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Como eu já disse, é um tema bem profundo. Hoje eu só vou trazer assim, pincelar um pouquinho do que eu pensei em conversar com vocês e aí a gente logo vai para a parte prática, tá bom? Então, eu quero começar lembrando uma coisa assim muito importante, que a vida é um oráculo aberto. A cada pista e sinal decifrados, a chance de voltar para si, florescer e despertar quem você veio ser. E falando sobre essa frase poética, bonita, né? Mas também tem exercícios práticos que, inclusive, vamos fazer na nossa parte prática agora. Um exercício para a gente voltar para si e a gente pode fazer isso no dia a dia, sempre que a gente vê que alguma situação tirou a gente daquele centro e onde qualquer decisão poderia ser bem complicada. Então a gente vai fazer esse exercício logo mais. Bom, então, eu acho que cada um de nós deve estar sentindo um impacto, a cada um a sua medida, né? Nesse momento planetário tão delicado,
transição planetária, né? Nós estamos passando por um processo de transição, de mudança de consciência, sim, estamos sim passando. Por mais que a gente veja muita coisa ainda numa situação de uma forma ou de outra, mas sim, estamos num momento de transição planetária e há uma reconfiguração silenciosa acontecendo, não lá fora, mas dentro de nós, é onde o velho está se desfazendo e no invisível algo novo já quer nascer. E às vezes parece que tem uma guerra que está acontecendo, mas não é lá fora. Tem guerra acontecendo lá fora, mas assim, aqui dentro de nós tem uma guerra. E aí é o momento de a gente começar a parar para ouvir essas vozes que guerreiam dentro de nós mesmos, né? E sobre o tema de hoje, né? Para cada movimento do masculino e do feminino, uma vibração é gerada. Então, vibração é algo que me alinha a algo que eu quero ou eu não quero, mesmo por isso que inconscientemente também eu posso estar vibrando algo e me alinhar com esse algo, ou conscientemente eu posso trabalhar essa vibração para me alinhar a algo que eu quero. Então é algo que eu treino, algo que eu vou trabalhar na minha vida. Então essa vibração do masculino e feminino dentro de nós é algo que está acontecendo e ela está sendo moldada. Essa vibração te alinha a algo no mundo, ao amor, à escassez, à abundância, à dor, à cura. E isso depende dessa sagrada união desse masculino e feminino que está dentro de cada um de nós e que vai gerando isso. E logo mais eu vou falar como que a gente pode ir trabalhando para isso tornar mais consciente, a gente poder direcionar essa energia, né? Então, também começo falando sobre o dar e o receber, o movimento do dar e o receber, a gente trazendo a porção do masculino e do feminino. O dar é um princípio masculino, é a ação, é a decisão, é a direção, o direcionamento. Ah, eu quero fazer tanta coisa, mas eu não tenho um direcionamento por onde começar, então esse movimento masculino. E o receber é o princípio feminino, a receptividade, a escuta, a abertura. Ah, eu me abro para o novo. Ah, eu me abro para a minha intuição. Intuição é algo interna, então o feminino está dentro, é um movimento interno, o masculino é um movimento para fora, né? E a gente precisa desse movimento tanto para dentro quanto para fora. Então, nós estamos passando por um momento de transição planetária onde a gente está vertendo essa forma de ir tanto para fora e ir mais para dentro. Então, isso precisa ter uma equalização e já está acontecendo. Cada um de nós está passando pelas dores e delícias do que eu estou falando aqui sobre essa equalização dessas duas energias, essas duas polaridades, masculina e feminina, que cada um tem, homem ou mulher. Então, falando aí do masculino e feminino, se eu dou amor, posso receber amor. Olha só, a sagrada união. Se eu dou, eu posso receber amor. Mas se eu dou com medo, olha aí, se eu dou sentindo, eu faço o movimento masculino, sentindo medo, sentir o feminino. Então, sentindo, eu posso receber com tensão. Se eu dou com controle, posso receber com frustração. Tudo isso acontece todo o tempo dentro de nós. Então, eu já te deixo essa pergunta. O que você quer dar ao mundo hoje? É hoje, é a partir de agora. É o que você já agora disse assim, eu me abro para tal coisa. O que é que você quer dar hoje? Você fala, o que é que eu quero dar hoje para o mundo? O que é que hoje, bom, eu posso começar e dar para mim, tudo bem, mas estou falando aqui de forma bem abrangente para o mundo, porque você veio para esse mundo com algum propósito, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas em um outro momento, né? Então, o que você está aberta ou aberto para receber também desse mundo, ou seja, receber de você também, seja um carinho, seja uma atenção, uma escuta, uma escrita terapêutica, escrever sobre os seus sentimentos, como foi que aconteceu hoje, o dia, e como foi que você acolheu suas emoções. Enfim, olha, tem várias formas de a gente dar e receber,
né? E a começar a si mesmo para poder em seguida para o outro, para o mundo, né? Então essa energia você pode direcionar conscientemente a partir de agora. A partir de agora você trabalhando com esse direcionamento, ou seja, você se abre ao feminino para direcionar essa energia e você conjuga as suas duas polaridades, tá? E aí um pouco da alquimia interior. No momento da fecundação do nosso corpo, você, quando foi gerado lá na barriga da mamãe, então você, eu, recebemos do nosso pai, da nossa mãe, as porções arquetípicas do masculino e do feminino. O que é arquetípico? Arquetípico, arque é o que é antigo e tipo modelo. Modelo antigo, então modelos do masculino e do feminino. Então imagine os modelos antigos e femininos que recebemos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E a gente recebeu isso com toda a composição de memórias, de tudo como foi, para a gente chegar até hoje aqui e a partir daí a gente escrever uma nova história de acordo com o que a gente decidir, né? Então, junto a isso, uma alquimia dos 4 elementos se inicia. Então, a terra e o fogo, que são os princípios masculinos, olha, veja bem que alquimia perfeita, né? Dos 4 elementos no nosso corpo físico. Então, a terra e o fogo, princípios do masculino. Água e ar, princípios do feminino. Então se combinam e geram esse novo ser, essa coisa assim incrível que é a gestação de um novo ser dentro da barriga, né, da nossa mãe. E esses elementos se expressam em tudo, no alimento que escolhemos, na forma como nos comunicamos, no nosso desejo, na firmeza dos nossos passos, no fogo da nossa vontade ou no medo que nos paralisa. Então, esses 4 elementos, eu hoje não vou falar muito deles aqui, mas esses 4 elementos são a base da existência desse corpo, nessa alquimia, e a gente precisa conhecer mais como é que esses elementos eles interagem na nossa vida para que a gente possa ver qual é que é a energia de cada um. São ancestrais nossos, né? São os 4 elementos, e aí vem o 5º elemento, que é o espírito, que nós somos espíritos que nascemos aqui nesse corpo para um propósito, né? Então, mesmo sem saber, somos guiados diariamente por essas energias arquetípicas, ou seja, essas energias masculinas e femininas, e sim, nós estamos passando por uma reconfiguração mesmo disso tudo. E então todos nós, de alguma forma, vai ser acometido ou está passando por algum processo de doença emocional ou mental. As doenças que estão se agravando por aí, como ansiedade, né, depressão, angústia, vazio, são sintomas desse processo de transição. Mas assim, cada um de nós está passando por um nível disso daí, não tem como a gente escapar porque nós somos parte desse corpo maior, então sentimos também por empatia a dor do outro, então não tem como a gente dizer assim, eu tô aqui, não tô totalmente bem, não sinto nada, não, sente tudo, nós temos todas as emoções, medo, raiva, frustração, alegria, mas o amor é maior do que o medo. Então a sua alma já sabe disso. Antes de nascer, você aceitou colaborar com essa transformação da Terra. E sim, todos nós, cada um, temos uma grandiosa parte de importância, né, em toda essa transformação da Terra. E agora é o momento de lembrar e assumir o seu masculino e feminino em um novo pulsar de consciência. Mas, claro, e aí como fazer isso? E a resposta é simples e profunda. É um passo de cada vez. Não é assim, num passo de mágica. É num passo de consciência, a cada passo de consciência, né? E com autoconsciência mesmo, com disposição e coragem para olhar para dentro,
E tem muitas coisas boas dentro da gente. Então, para a gente conhecer essas coisas boas, a gente precisa transpassar essas camadas de dores, de medo, de coisas que têm memórias que nossos antepassados viveram, que está registrada aqui nesse corpo. E a gente precisa superar. E também das nossas vidas passadas, de coisas que a gente já passou. A gente precisa superar essas coisas dessas linhas de tempo aí, que nos aprisionam ao passado, que foi como o que vocês conversaram no início, né? Para a gente poder superar esse caos e, e realmente ir para uma ordem e superar o vazio e ir para uma completude, porque nós somos essência, né? Bom, e permitir que uma nova história comece a ser contada por você, para você, com você, porque é só você quem pode decidir essa nova história para ser contada, né? Bom, então assim, esse é um breve resumo do que eu gostaria de falar com vocês, né? E na próxima segunda-feira, no dia 21 de julho, a gente vai ter um novo tema para ser trabalhado. Depois eu vou passar para vocês o horário. O tema é agradecer, é tomar a vida para si, o poder oculto da gratidão e por que nos esquecemos de exercê-lo. Então, assim, hoje a gente vai ficar com o nosso tema, que é muito profundo, que é sobre esse masculino e feminino, a travessia do masculino e feminino em nós, a fecundação do novo ser a cada amanhecer. E vamos começar a prática agora? Vamos lá? Mas antes disso, eu quero ouvir as dúvidas de vocês, se o que eu falei teve alguma dúvida. Então, vamos lá?